Vamos fazer essa bênção que nós fazemos toda sexta-feira, que é a bênção sobre a palavra, para que o Eterno use a sua palavra para realmente fazer aquilo que Ele quer nessa noite, amém? Bendito sejas Tu, Eterno nosso Deus, por nos conceder um coração que ouve com amor e fé aos ensinamentos sobre a sua santa Torá. Obrigado por nos conceder Yeshua, seu Filho, como nosso rabino, professor e mestre, para assim, conduzidos ao perfeito entendimento e prática dos seus mandamentos, estatutos e preceitos. Bendito sejas Tu, Eterno nosso Deus, e o Teu reino para todos sempre e sempre e sempre. Amém, queridos? Aleluia! Hoje nós estamos na 41ª Parashá. Parashá, todos aqui já entenderam, que é uma porção da palavra, amém? Toda sexta-feira nós nos reunimos aqui para falar um pouquinho sobre uma pequena porção da palavra. E esta Parashá de hoje em especial, é uma Parashá que o Eterno trouxe grandes coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 25, versículo 10. Vamos ler nessa noite. Amém? Acharam aí? E Adonai disse a Moisés: Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Arão, o Corém, ou o sacerdote, desviou minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não os destruísse com o meu zelo. Portanto, diga: eu lhe dou minha aliança de Shalom, fazendo uma aliança com ele e com seus descendentes, depois dele, de que o ofício de Corém, de sacerdote, será deles para sempre. Isto porque ele foi zeloso da causa de seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Amém? Senhor, aqui estamos, não para ouvir o pastor Maico, não para ouvir aquilo que eu quero falar, Senhor, mas para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Eterno, e que a sua palavra entre em nós nessa noite e faça grandes mudanças em nome de Yeshua. Amém? Pode se assentar. Eu quero fazer você entender aonde nós estamos aqui na palavra. Eu não sei se todos vocês estiveram aqui na semana passada, ou se todos ouviram aqui a Parashá que o pastor Vitor pregou na semana passada. E a Parashá da semana passada é a seguinte: todos se lembram da história do rei Balaque, um rei que colocou no seu coração um desejo de destruir Israel. Só que Balaque sabia que através da guerra, através da luta, ele não conseguiria. Então Balaque, ele pensa o quê? Já sei o que eu vou fazer para destruir o povo de Israel. Eu vou destruí-los no mundo espiritual. E a Bíblia fala que Balaque então envia mensageiros a Balaão, um profeta. Até então, pelo que nós vemos, que ele ouvia o Eterno, um profeta de Deus que eventualmente desviou. E Balaque, conversando com Balaão, falou assim: ó, tem um povo aí que eu quero que você amaldiçoe. Balaão olhou: tá bom. Balaão, então, a Bíblia fala que ele foi consultar Adonai: Senhor, eu posso amaldiçoar o povo de Israel? E Deus disse para Balaão: não, você não pode. Aí Balaão fala com Balaque assim: ó, eu não posso amaldiçoar porque o povo é de Deus e Deus falou que não pode amaldiçoar, e pronto. Aí a Bíblia fala que Balaque então pega mais dinheiro, mais homens ali de mais valor e vai de novo até Balaão. Balaão, você não mudou de ideia não? Pensa direitinho, olha só, tem mais riquezas, tem mais coisas para te oferecer, é só uma maldiçãozinha, é só uma palavrinha contra eles. E Balaão teimoso foi de novo: Eterno, eu posso amaldiçoar o povo? E Deus disse para Balaão assim: não,
E no desenrolar da história, nós vemos que Balaão, de novo, ele tenta. Nós vemos a história aqui que todo mundo acha muito interessante, mas nessa paraxá fala da mula de Balaão, que viu o anjo do Senhor, que ela estava mais atenta a Deus do que o próprio Balaão. Ela viu o anjo e falou, opa, peraí. E é interessante essa paraxá, que Balaão conversando com a mula. Por que você está parado? Por que você não quer andar? E a mula responde para ele assim, tem um anjo ali na frente. Que anjo que é esse? Você está maluca? E aí a Bíblia fala que Deus mostra a Balaão também, aquele anjo Balaão, então, opa. E resumindo, espiritualmente falando, Balaão não pôde amaldiçoar. Porque a Bíblia fala assim que quando Deus realmente abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E aqui eu começo essa paraxá ensinando uma lição muito interessante para nós. Satanás não tem poder de tocar na sua vida, se você estiver debaixo da proteção de Deus. E olha que interessante, Satanás ele tenta todos os dias destruir as nossas vidas, mas ele não pode, exceto por um detalhe. Qual detalhe, pastor? Exceto quando eu, pastor Maio, exceto quando você abre as portas da brecha, aí não tem jeito. A legalidade ela vem quando nós, como seres humanos, como cristãos, fazemos coisas que sabemos que está errada, mas às vezes a gente faz por aquilo que as pessoas dizem hoje, não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver abre uma brechinha nas nossas vidas que é o suficiente para Satanás nos aniquilar. E aqui nessa paraxá a gente vai ver que, olha, amados, como estava o coração de Balaão. Balaão, ele queria essas riquezas, Balaão, ele queria esse dinheiro, porque quando ele, no final da paraxá, ele vira para Balaque e fala assim, Balaque, eu vou te contar um segredinho. O povo não pode ser amaldiçoado, tá? Porque Deus é com eles. Mas eu tenho um segredinho. Qual o segredinho, Balaão? Ó, o povo é falho por si só. O povo cai, que só eles, o povo de Israel. Então eu vou te dar uma ideia. Faz o seguinte: pegue mulheres, prostitutas, rituais, e leve lá para o meio do arraial. E diga o seguinte para essas mulheres, para elas convidarem os homens para se relacionarem com elas em adoração aos deuses deles. Queridos, foi batata. Balaque envia mulheres até o arraial de Israel. E aqui, ó, se você voltar um pouquinho na paraxá, no capítulo 25, nós vamos ver que essas mulheres realmente foram para Israel e começaram a convidar os homens. Ô, fulano, ô Beltrano, vem se deitar comigo, vem se relacionar comigo. Só que o interessante dessa paraxá é que ela fala que o alvo principal aqui de Satanás, ou o alvo principal de Balaque, era a liderança. Os príncipes de Israel, os homens responsáveis por tudo aquilo de comandar, talvez ali as suas tribos, aqueles homens que realmente tinham, preceitos, aqueles homens que eram os destaques ali de Israel. Porque, queridos, essa semana eu pensei numa coisa muito séria e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa paraxá. Quando o inimigo, ele consegue derrubar uma liderança, você concorda comigo que o povo se perde? Se o líder cai, a igreja já era. E o intuito de Satanás aqui era fazer com que esses homens ali de Israel se perdessem, como eles se perderam. Nós vamos ver aqui que eles começam realmente a ir ali naquela tenda ali que eles fizeram e começam a adorar aos deuses de Balaque, aos deuses ali que não eram Adonai, através do sexo, através das comidas que não eram comidas que eles deveriam comer, através de rituais, imagino eu, que coisas que realmente profanaram e deixaram Adonai muito irado. Se você ler aí no versículo anterior, a Bíblia diz que o Eterno ficou tão irado. Ele disse para Moisés assim: Moisés, pegue todos os líderes das tribos aí, pegue todos os chefes e os enforque. Matem todos. E
Aonde Pinhas entra nessa história, nessa paraxá de hoje? A Bíblia fala que Pinhas, ele era um homem ali de Israel. E a Bíblia fala que Pinhas não era sacerdote, Pinhas não era levita, Pinhas era um homem do povo, um homem que estava ali. Mas Pinhas, ele era um homem que, segundo o Eterno diz aqui, ele era um homem muito zeloso pelas coisas de Deus. E a Bíblia fala que um dos homens lá, um dos príncipes de Israel, pega uma mulher dessas lá de Moabe e começa a desfilar com ela no meio do povo, dá a mão para ela e entram para dentro da tenda para fazerem ali o ritual. E a Bíblia diz assim que Pinhas, ele, quando olha isso, ele pega ali uma lança, vai atrás daqueles dois, e imagino eu, quando os dois estão lá naquela relação, ele atravessa os dois com a lança, ele mata os dois. E a Bíblia fala assim que Pinhas faz isso, a praga que Deus já havia lançado sobre o povo, a maldição que o povo havia acarretado por conta do pecado, ela cessa. E Deus diz aqui bem claramente, porque Pinhas foi zeloso na causa de seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Ou seja, a atitude de Pinhas foi a atitude que fez com que Deus olhasse para aquela situação e falasse: opa, alguém se importa com aquilo que eu me importo. Alguém se levantou para fazer aquilo que eu queria que fizesse. Porque você concorda comigo que Deus ficou tão furioso que ele mandou matar, ele mandou aniquilar. Coloca todo mundo aí, era mais ou menos assim que Deus estava falando, coloca todo mundo aí voltado de costas para o sol e execute todos eles, porque eles pecaram contra mim. Pinhas não tinha nada com isso. Mas o que é interessante dessa paraxá é que o zelo que Pinhas tinha, o amor daquilo que Deus é, daquilo que Deus deseja, fez com que ele tomasse uma atitude que moveu o coração de Deus e cessou a maldição sobre o povo de Israel, através da atitude de um homem. E muitas vezes essas paraxás, eu mesmo já li essa paraxá aqui um ano, e nós falamos muito sobre isso, que Pinhas realmente foi um homem ousado, Pinhas foi alguém que estava ali, se preocupou. Mas nessa semana, hoje especial, o Eterno me levou a pensar alguma coisa essa semana totalmente diferente do que nós costumamos dizer. E o que eu quero falar nessa noite é algo muito interessante. Primeiro, vamos olhar aqui o que significa a palavra zelo. Zelo significa grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Zelo também é uma forte disposição, diligência, o empenho aplicado na realização de algo, seja uma tarefa, seja um dever, seja uma obrigação religiosa. E zelo também, com origem no termo grego zelos, a palavra expressa interesse, desvelo, diligência, afeição íntima. Em alguns casos, o zelo também pode ser um sinônimo de ciúme, zelo de amor. O povo de Israel aqui causou grandes ciúmes no nosso Deus. E aí as pessoas assustam quando a gente fala que Deus é ciumento. Deus, quando ele diz que ele é um Deus zeloso, ele está dizendo o seguinte: eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus que quando chamo para mim, eu não aceito que você seja de outro. Você é meu e pronto e acabou. Deus nos chama como, o que a igreja é conhecida na terra? Como a noiva, não é verdade? Então você concorda comigo que uma noiva, ela tem um compromisso com o seu noivo. E se ela se relaciona com qualquer outra coisa que não é o seu noivo, é o quê? Adultério. É pecado, não é verdade? Israel, quando esses homens ali, quando a liderança, quando aqueles homens começam a se deitar com outras mulheres diante de deuses e fazendo esses rituais, eles estavam realmente pecando grandiosamente contra Deus e, digamos assim, eles estavam traindo a Deus, traindo o Eterno na frente da congregação, traindo o Eterno na frente da tenda do encontro, aonde Moisés e Arão ouviam a voz de Deus. Ou seja, foi algo abominável que esses homens estavam fazendo aqui.
Foi algo realmente horrível. Mas Pinhas era um homem zeloso. Era um homem que tinha o interesse em agradar a Deus. Era um homem que tinha o interesse não em pecar, não em fazer como os outros, mas um homem que tinha interesse em fazer algo por Adonai. E a Bíblia fala que Pinhas vai lá, pega a sua lança e acaba com aquela farra, né? Acaba com aquela festa. E o Eterno me fez pensar uma coisa essa semana. E o que eu quero trazer a paraxá dessa semana é o seguinte: o que nós como cristãos dos dias de hoje, o que as igrejas hoje, dos dias atuais, têm trago para dentro das igrejas, têm trago para os seus altares, têm trago para os seus templos, que faz com que Deus fique enciumado, faz com que Deus fique irritado, faz com que Deus deseje destruir, faz com que Deus realmente fique infeliz. E o que eu quero trazer hoje para nós meditarmos, é que nós ainda nos dias de hoje, eu, você como cristão, os membros da igreja Eliahu, os membros de qualquer uma igreja que se diz cristão, quando nós pecamos, quando nós, principalmente nós aqui como líderes, aqueles que estão aqui na frente, quando eu trago algo, porque imagina você, se eu estiver em pecado, eu, pastor Marcos, estiver errado, você percebe o que acontece? Olha só, eu estou aonde? Aqui em cima, na verdade. Se eu estiver em pecado, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou, vai para vocês. Vocês entendem o perigo de uma liderança que não está na presença do Senhor? Você entende o perigo de homens e mulheres que se dizem crentes aí, se dizem pastores, se dizem líderes, mas que realmente não estão como o Eterno quer? E eu pensando sobre isso, o Senhor me fez pensar. Quantas coisas nos dias de hoje estão nos altares, estão nas músicas, estão nas danças, estão nas profecias, estão em coisas que as pessoas dizem que são de Deus, mas que na realidade tem a mão de Satanás. Pastor, misericórdia, mas é verdade. Muitas igrejas, ao invés de trazer coisas de Deus, estão trazendo coisas de Satanás para dentro das suas igrejas. E olha, nessa noite eu quero dar muito glórias a Deus pela vida do nosso pastor Jimson, porque se tem uma coisa que o nosso pastor se preocupa, é que aqui nessa igreja, tudo aquilo que nós fazemos e procuramos fazer, nós só fazemos coisas que agradam a Deus. E eu paro para pensar, porque muitas vezes vocês já ficaram irritados com ele, comigo. Pastor, vamos fazer isso? Não. Mas por quê? Não. Ah, mas a igreja fulana faz? Não. Ah, então vamos orar? Vamos. E a resposta é não. Porque há um compromisso desta igreja, há um compromisso desses pastores aqui dessa igreja, da liderança dessa igreja, de que tudo que acontece aqui dentro somente é para a glória de uma pessoa, do Eterno. E hoje eu quero conversar com vocês, mostrar para vocês que às vezes aquilo que parece que é, não é. Satanás não mudou a sua estratégia. Até hoje, ele deseja trazer para dentro da igreja maldições que vão fazer com que Deus realmente fique irritado e que dê brecha para Satanás trabalhar dentro da igreja e fazer o que ele quiser. Tem igrejas por aí, amados, que Satanás ele pinta e borda e faz o que ele quer. Porque tem homens, porque tem mulheres, porque tem pessoas que dão legalidade. E você concorda comigo que nós, como seus pastores, como liderança, somos responsáveis pela sua vida? Então, tudo aquilo que eu supostamente aceito para aqui para dentro, eu tenho total responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer. Por isso, aleluia. Israel estava naquela situação. E olha só, vamos falar de uma outra história nessa noite, que tem a ver sobre um homem que se levanta para fazer algo interessante, algo por Deus. Vocês conhecem a história do Elias, profeta Eliahu?
E olha que interessante a semelhança do profeta Eliahu com a mensagem e aquilo que essa igreja tem para trazer para nós. Essa igreja, nossa igreja Eliahu, nada mais é do que uma igreja baseada naquilo que o profeta Eliahu era. Elias era um homem que viveu no seu tempo e não aceitava nenhuma outra coisa senão somente Adonai é Deus. Ponto e acabou, não tem conversa. Nós vemos no episódio que Elias chega e os profetas estão dizendo que não, vamos lá, temos outros deuses, vamos adorar outros, vamos fazer outras coisas ali. E aí Elias chega e fala assim: gente, vamos resolver essa situação? Primeiro, eu vou desafiar vocês. E olha que ele desafiou muitos daqueles profetas. Ele falou assim: a gente vai subir no monte, a gente vai orar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. E a Bíblia fala que aqueles 400 profetas ali, e tinham mais de 400 profetas, começaram então. Eles arrumaram o altar, colocaram a lenha, colocaram ali o sacrifício e começaram ali a orar ao Deus deles. Começaram a dizer orar, e oraram, e nada. E aí, se não bastasse a oração, eles começaram então a se cortar. Vamos nos cortar porque a oração não está rolando. Começaram a se cortar. E o Deus deles, nada. E Elias, ele era tão abusado que ele falou assim: eu acho que o Deus de vocês está dormindo, hein? Acho que ele está dormindo, ora mais alto. Eu acho que ele foi viajar, ora mais alto que ele não está ouvindo. E aí aqueles homens oraram, gritaram, não sei o que eles fizeram ali, tocaram tambor, batucaram, enfim, fizeram algo por horas. Mas a Bíblia fala que nada aconteceu. Elias então chega, fala assim: agora é a minha vez. A Bíblia fala que Elias vai lá, arruma o altar, pega algo que era muito raro naquela época, porque estava no tempo de seca. Ele pega a água, joga a água naquele altar, naquele sacrifício. E aos olhos humanos, principalmente no meu, a água não pega fogo. Eu nunca vi água pegando fogo, né? Aliás, aqui pegou fogo, né? E Elias arruma o altar. E Elias faz tudo aquilo. E a Bíblia fala que Elias simplesmente faz o seguinte: Senhor, mostra para este povo que ainda há Deus em Israel. A Bíblia diz que o fogo desceu, lambeu água, lambeu lenha, lambeu holocausto. Tudo que estava lá o fogo consumiu. E aí Elias, com o poder, com a espada, ele vai lá e mata aqueles profetas todos, como Pinhas, e mostrou para todo mundo que existe um Deus, e quando você realmente se coloca à disposição dele e faz aquilo que ele quer, ele ainda é fiel ao seu povo. E a obra da igreja Eliahu na terra, a igreja Eliahu do bairro Marumbi, é essa: é mostrar para o bairro Marumbi, é mostrar para Juiz de Fora, é mostrar para Minas Gerais, é mostrar para o Brasil, é mostrar para a África que ainda existe um Deus, que ainda existe um Deus, um único e poderoso Deus, um Deus que tem ciúmes, um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que zela pelo seu povo, um Deus que zela pelo seu compromisso conosco, um Deus que quando fala não muda de ideia. É por isso que a paraxá de hoje, estudando, o Senhor me fez pensar o perigo que nós corremos quando nós trazemos para a igreja aquilo que não é o que Deus deseja. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias, de verdade, eu creio nisso. E eu fiquei muito feliz essa semana pensando o quanto a nossa igreja realmente está caminhando na direção que Deus deseja. O quanto nós somos tão pequenitos comparados a grandes igrejas, a grandes templos, não é?
Há membros de igrejas que têm 60, 70 mil pessoas. Aqui a gente não tem nem 100 ainda. Mas Deus escolheu a Eliahu. A igreja é pequenininha, de uns pastores malucos como eu, como o pastor Vitor, como o pastor James, como os pastores que aqui tem. Uma igrejinha que às vezes fica até difícil de vir, porque a maioria que vem nessa igreja é de outro bairro, vai entender isso, né? Pessoas de outro lugar. Uma igreja que talvez é esquisita, porque todo mundo olha e fala, nossa, tem uns negócios estranhos naquela igreja, eles acendem vela, misericórdia. Uma igreja assim que todo mundo olha e fala, nossa, que coisa esquisita. Mas é essa igreja aqui, que Deus escolheu para como um Pinhas, para fazer a diferença nessa terra. Para pegar tudo aquilo que não é de Deus e colocar para fora. Tudo aquilo que todo mundo faz, não me interessa. Está na Bíblia, a gente faz. Não está, problema seu, vai para fora. Deus escolheu essa igreja aqui realmente para ser diferente. Deus nos escolheu para sermos os Pinhas dos últimos dias. Aqueles que não estão nem aí para o que dizem, não estão nem aí para o que a teologia fala, não estão nem aí para o que vão pensar, mas estão aqui só para ouvir o que Deus manda e para obedecer aquilo que Ele deseja. Essa é a igreja Eliahu. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, amém? Chamado de fazer a diferença nessa terra. E olha, eu quero mostrar para vocês nessa noite algumas coisas que eu fiquei estudando e pensando. Por que a nossa igreja é diferente? Por que a gente faz o que a gente faz? Hoje é dia de falar sobre isso. Por que Pinhas fez o que ele fez? Porque ele foi zeloso. Ele foi, ciumento. Ele falou, não é isso que Deus quer. Se deitar com outras mulheres que nem são de Deus, diante de Deus, com outros deuses, isso é muita afronta. Eu vou ter que resolver isso. Ele resolve, matou aqueles homens e a ira de Deus foi aplacada. Então pensa comigo, vamos somar, como o pastor James diz, 1 mais 1 é 2. Então você concorda, se eu trago maldição para a igreja, eu como liderança, a maldição recai sobre vocês? Então vocês entendem comigo que tem muita igreja aí que acha que está abençoada, mas na realidade não está? E aí, hoje nós vamos entender algumas coisas. Pastor, e aí? Bom, nós como Pinhas, nós como Elias, como Eliahu, temos algumas coisas que nós defendemos nessa igreja. E nós defendemos até realmente o dia que Yeshua voltar. E nós defendemos, não importa o que dizem lá fora, não importa, como diz uma canção, o que vão pensar de mim. Não importa se as pessoas lá fora querem brigar comigo, querem discutir, não me importa. Nós defendemos porque o Eterno defende. Pastor, o que a igreja defende? Vou te lembrar. I love you, Israel. Nós amamos Israel, não porque Israel nos oferece ouro, não porque Israel, nós vamos lá buscar a terra ungida, não porque nós vamos lá buscar o óleo consagrado de Israel, não. Nós amamos Israel, porque Israel é amada de Deus. Nós amamos Israel porque Israel não foi, não será abandonada por Deus. E olha aqui, fique bem claro isso para todo mundo que está me escutando nessa noite. Nós não somos substitutos de Israel. Israel ainda é a igreja amada do Eterno. Israel ainda é a noiva dele. E se você quer fazer parte, você tem que estar junto com eles, não no lugar deles. Porque você pensa comigo, queridos, é só pensar 1 mais 1 é 2. Se eu substituo Israel e tiro Israel da Bíblia, eu posso rasgar a Bíblia e jogar fora. Eu posso escrever outra Bíblia. Se Israel não faz mais parte da história bíblica, eu posso rasgar a Bíblia. O que a gente está fazendo aqui se Israel não faz mais parte então? Então a gente está enrolado. Porque o Messias, ele era para quem? Para Israel. As promessas da Bíblia são para quem? Israel. O mar se abriu para quem? Uai, tem um negócio estranho, gente. Como que a gente está substituindo alguém que Deus escolheu? Isso é um perigo. Essa teologia da substituição é uma teologia que tem trago maldição para dentro das igrejas.
Por isso as igrejas de hoje, no geral, estão doentes. Por isso as igrejas de hoje, no geral, estão cheias de coisas esquisitas. Por quê? Porque nós abandonamos Israel. Mas glórias a Deus, aqui, não. Aqui nós estamos pregando todos os dias. Se você vir na sexta, no domingo, nós não deixamos de dizer que nós amamos Israel. E não por aquilo que eles têm a nos oferecer, mas por aquilo que eles são, nossos irmãos em Yeshua. E aqui, eu quero dar um testemunho que a pastora nos contou essa semana. Tudo aquilo que nós temos falado aqui na igreja para vocês, tudo aquilo que nós ensinamos aqui sobre restauração, sobre a Torá, sobre a Paraxá, é de Deus, queridos. Aí muitas vezes, o que nos entristece é que muitos aqui dentro não entendem isso. E foi necessário o Eterno levar o nosso pastor para a África, para muitos de nós aqui acordarmos e vermos que essa igreja aqui tem uma responsabilidade muito linda e muito grande. E essa semana eu ouvi um testemunho da pastora que ela compartilhou comigo, do nosso pastor, que eu dei glória a Deus. Nosso pastor está na África, aleluia, fazendo a obra do Senhor. Mas todos se lembram que o pastor saiu daqui machucado? Saiu daqui, né, com o joelho, se feriu aí no futebol, né? Se feriu sozinho, tá? Não foi ninguém que machucou ele. Ele caiu, se machucou. E aí ele foi, já estava uns dias dele viajar, ele viajou. E chegando lá na África, se você acha que o SUS aqui é ruim, na África, meu irmão, nem SUS existe. Se você acha que a coisa aqui está feia, lá, e o nosso pastor então levou o remédio, estava tomando, e um homem de Deus como ele é, ele não reclamou. Ele tinha que andar com os irmãos, ele foi andando, porque lá na África é interessante. Lá na África não tem conversa não. Está com dor? Vamos orar. Está com problema? Vamos orar. Negócio lá resolve na oração. E Deus honra, queridos, aqueles homens e aquelas mulheres, Deus faz cada coisa estrondosa naquele país que a gente ia ficar assim, eu não sou crente. É sério. E o pastor ali pensativo, porque o remédio acabou. A farmácia ela é quase escassa, né, pastora? Não tem farmácia. Como é que faz? Como é que faz agora? E ele foi agora para a África do Sul, estava lá tal. E a pastora relatou que no finalzinho ali do congresso que ele estava, uma irmã lá que é intercessora, glória a Deus pelos intercessores, juntamente com outras irmãs, arrumaram o remédio para o pastor. Compraram um remedinho para ele, colocou ali no joelho dele, mas ainda assim ele estava sentindo dor. E ele saiu desse congresso e foi para a casa de um outro pastor. E aí a pastora falou que ele estava lá de manhã na casa do pastor, olhou assim, falou: Eterno, o que eu vim fazer aqui? Comer e dormir? Não é isso que o senhor quer. Aí diz ele que ouviu a voz de Deus falando assim: fala aquilo que eu te trouxe para falar. E a pastora falou que o pastor começou a conversar com aquele pastor sobre restauração, amor a Israel, amor à Torá, amor aos 10 mandamentos. E aí, aquele homem ouvindo isso começou a chorar, porque ele fala brasileiro, né? Começou a chorar. E aí o pastor tinha que fazer mais alguma coisa, foi fazer. Estavam no carro. Aí, quando o pastor foi sair do carro para resolver uma coisa, diz a pastora, o pastor ouviu assim, crack. Misericórdia. Não, misericórdia não. A dor foi embora. Simplesmente porque ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Entende porque o amor a Israel é importante? Uma nação lá fora de pessoas estão ali sedentas, ouvindo. Mas o que é isso? Amor a Israel, amor à Torá, amor aos 10 mandamentos, isso ainda é verdade? Porque segundo consta foi anulado. Segundo consta, Yeshua pregou na cruz, não existe mais. Segundo consta, a teologia sistemática diz aí que os 10 mandamentos podem ser deixados para lá. Mas não, aqui nós defendemos que os 10 mandamentos ainda são válidos, nós temos que guardá-los, nós temos que honrar os nossos pais, nós temos que honrar a Deus, nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos prostituir, nós não podemos cobiçar, nós não podemos fazer aquilo que Deus não se agrada. Isso é válido até os dias de hoje. E estes mandamentos estão sendo pregados na África, queridos. As pessoas estão ali sedentas ouvindo aquilo que a gente escuta aqui toda sexta-feira. Olha só,
Nós defendemos aqui como Pinhas e vamos continuar defendemos o quê? Muita calma, porque hoje é Shabat. Hoje é sábado. E o sábado não foi anulado. O sábado ainda é o dia do descanso. E isso é uma verdade. Olha como Satanás age, queridos. Tem gente que briga com Deus porque Deus deu um dia para descansar. Não, sábado não é dia do descanso. É assim. Deus nos deu o sábado, o Shabat. E glórias a Deus por isso, porque nós temos um dia para descansar na presença do Senhor. Amados, aqui nessa igreja, nós ensinamos e nós tentamos colocar no coração de vocês o seguinte, gente: tesouros na terra são bons, amém? São bons, são válidos. Se Deus tem para te dar, receba. Mas, como nós cantamos aqui na semana passada, eu fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá dor, lágrimas, problemas, e onde, a cada dia que eu vivo aqui, olha lá, tá vendo aquele baúzinho ali? A cada dia que eu vivo aqui fazendo a vontade de Deus, ó, eu estou juntando meus tesouros, estou colocando ali, ó. Quando eu faço algo para Deus, ó, quando eu sou aquilo que Deus quer de verdade, ó, eu estou só juntando meus tesouros. E quando chegar na eternidade, eu não sei como vai ser isso, sabe? Eu fico pensando, eu realmente viajo às vezes nessas coisas na Bíblia. Será que Deus vai chegar para a gente e falar assim, vem cá, tem um compartimento ali que é só seu. Tem um depósitozinho ali que é seu lá. Tudo que você fez na terra está ali guardado. E eu vou chegar lá e falar, gente, aleluia. Como dizem, agora é só bênção. Porque, amados, aqui nós ensinamos que você tem que se preocupar em guardar tesouros, é lá em cima. No banco do céu, não tem ninguém que rouba a sua senha. No banco do céu, você não vai precisar de cartão. No banco do céu, ladrão nenhum entra para roubar. No banco do céu, tudo aquilo que é seu está lá, te esperando, até o dia que você for chamado por Ele. Entendem? Porque algumas coisas a gente deixa da porta para fora. Desculpa. E aí, agora eu quero mostrar para vocês o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Nós temos o desejo de fazer o quê? Que a casa de Deus, essa igreja, ela seja conhecida apenas como o quê? Uma casa de oração. A casa onde Deus habite. A igreja não é a igreja do pastor Maico, do pastor James, do pastor Vitor. Não. A igreja é a igreja de Adonai. E olha só, deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite, para quem está me ouvindo aí na internet. Muitas igrejas, infelizmente, pecam. Mas a Eliahu não é uma igreja, não é uma empresa. Embora nós temos um CNPJ aqui, nós não fazemos negócios, aqui nós não vendemos nada, aqui nós não damos nada, aqui nós não ungimos nada para que você seja abençoado, aqui nós não oferecemos algo para você em troca de nada, aqui nós apenas fazemos aquilo que é de Deus. A Eliahu não veio a essa terra para arrancar nada de você. A única coisa que nós desejamos de você é que você tenha fé, compromisso e seja um crente de verdade. O restante é você com Deus. Hoje, nos dias atuais, como Pinhas e como Elias, nós defendemos plenamente nesse altar que a Eliahu não é e nunca vai se tornar uma igreja como muitas aí são. Nós não temos o desejo de crescer em estrutura para mostrar que nós somos alguém. Nós não temos interesse de fazer um púlpito de ouro para mostrar que nós somos poderosos. Nós não temos interesse em andar com os melhores carros para dizer para você que se eu ando no melhor carro, você pode andar também. Nós não temos interesse de ter as casas mais luxuosas da terra para mostrar para você que, como muitas pessoas pregam, Yeshua tinha uma casa na beira do mar e eu com isso. Se ele tinha uma casa na beira do mar, quer dizer que eu tenho que ter também, porque Yeshua era rico, eu tenho que ser.
A Yeshua era isso, Yeshua tinha aquilo. Queridos, isso é muita apelação. Yeshua era santo. Yeshua obedecia a Deus. Essa parte as pessoas não querem, né? Essa parte não, pastor, isso é meio complicado. Eu quero só o que eu posso tocar. Yeshua, outro dia eu ouvi algo aqui até engraçado, mas é verdade. Yeshua andou no jumentinho, mas era 0 quilômetro. Ninguém havia andado antes. Entende como as pessoas apelam para tirar de você algo, para tirar o seu emocional, para você ficar, nossa, nosso pastor Vitor está mandando essa semana de Veloster, Deus pode me dar um também, aleluia, eu quero um também. Nem era dele, é emprestado. Sabe? Olha só, as pessoas são muito tolas às vezes. Me desculpa o que eu vou dizer aqui, mas às vezes as pessoas são tolas. Porque diz assim, se você der tudo que você tem, Deus vai te dar. Mentira. Pastor, entregue tudo que você tem no altar e Deus vai mudar a sua história. Mentira. Porque tem muita gente aí que dá tudo e fica na pindaíba depois. Porque Deus não dá nada. E aí depois fica enrolado. Senhor, porque o Senhor não fez nada? Eu falei, eu não falei que ia fazer. Quem falou foi esses camaradas aí, ó, não fui eu. Entende a responsabilidade que nós temos sobre a vida de vocês? Entendem como essa igreja procura não trazer coisas que amaldiçoem a sua vida, mas coisas que abençoem a sua vida? Por isso, pare de ficar brigando com a gente. Pare de ficar, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Amados, ora primeiro. Se for de Deus, a gente faz. Se não for, não vem nem falar. Você vai perder seu tempo. A Eliahu é uma igreja que não busca teologia bíblica. A teologia bíblica, ela só atrapalha. Algumas coisas que deveriam ser simples, elas complicam. Mas aqui na Eliahu, o que nós pregamos? A Torá do Eterno. Aqui na Eliahu nós ensinamos os 5 primeiros livros da Bíblia. E através dos 5 primeiros livros da Bíblia, todos os outros livros vão se completando. E através dos 5 livros da Bíblia, o Segundo Testamento se completa. Então, quer ser bem sucedido? Quer entender quem Deus é? Eu vou te dar um segredinho para você entender quem o Eterno é. Venha nas sextas-feiras e ouça aquilo que nós falamos aqui. Ouça o Rabino Marcelo, ouça Ensinando de Sião, você vai entender quem Deus é. Olha que interessante, como eu falei aqui, nós não pregamos e não aceitamos a teologia da prosperidade. Nós só pregamos a teologia da salvação. Se você se entregar, Deus vai te levar para o céu, só isso. Entregue-se a Ele, e aí sim, Ele vai te dar algo, o quê? A salvação. Aqui na igreja, queridos, olha que legal. A gente não faz entretenimento. Pastor, vamos fazer o culto do fogo puro. Vamos fazer o culto do... Sabe, as pessoas inventam tanto culto esquisito que... Vamos fazer o culto do reteté do reteté. Pastor, vamos fazer culto para jovem? Não. Vamos fazer culto para as mulheres? Não. Vamos fazer o culto do não sei o que? Não, não vamos fazer. Sabe por que nós não vamos fazer? Porque nós estamos interessados em fazer coisas para atrair as pessoas através do entretenimento. Porque da mesma forma que elas entram, elas saem. Aqui o único entretenimento se chama Yeshua. O único entretenimento que nós temos aqui é Yeshua é o Senhor da sua vida. A única atração dessa igreja é a seguinte: Jesus te ama. Se isso não te atrair, meu irmão, então infelizmente nada mais vai te atrair. Porque se o amor dele não te trouxer, nada mais vai te trazer. Então, entende por que a gente não é uma igreja que fica fazendo coisas que não deve fazer? Porque tudo que nós fazemos, nós tentamos fazer o quê? Para a glória de Deus. Pastor, vamos fazer festa julina? Pastor, umas barraquinhas só, um quentão, gospel, quentão sem álcool, uma canjiquinha. Pastor, é uma bênção. Um pé de moleque, não. Nossa, pastor, vocês são muito radicais. Sim. Porque nós temos o cuidado de abençoar vocês. E amados, tem igrejas evangélicas que fazem tudo quanto é coisa por aí para atrair o jovem, vão atrair o Senhor, vão atrair o lutador, vão atrair o funkeiro, vão atrair o pagodeiro, vão atrair o drogado, vão atrair o bêbado, vão atrair todo mundo. Beleza, atrai todo mundo e reúne, mas e aí?
Ninguém muda de vida, adianta. Por isso a sua igreja não faz entretenimento. Quer se entreter na presença do Senhor? Se enterte na hora do louvor, adorando, glorificando, plantando bananeira. Quer se entreter? Se enterte na hora da palavra, dando glória a Deus, aleluia. Isso é entretenimento, queridos. Aqui não tem show não, aqui tem palavra. Aqui não tem show, ninguém tentando agradar você e fazendo coisa para você ficar, olha a igreja, aleluia. Não, aqui não tem mágica não, chegar aqui, ó, aleluia. Para você chegar aqui e falar, eu vou lá na igreja tem mágica. Queridos, não. Na Eliahu tem compromisso com Deus. Se isso não te atrair, paciência. Na igreja, não temos desigrejados. Você tem que tirar da sua cabeça, você não é igreja, ok? Você sozinho não é igreja. Você na sua casa não quer vir para o culto, você não é igreja. Você é sem vergonha. Você é sem compromisso. Você é alguém que se perdeu. Porque igreja é isso aqui, ó. Por isso, tira da sua cabecinha, que ficar na sua casa você vai ter a bênção do Senhor. Que assistir, porque olha só, aqui não tem Eliahu na TV não, tá? Eliahu é física. É aqui no Marumbi. Quer assistir os sites, as mensagens? É bênção. Mas culto de sexta-feira não é online não, é aqui. Culto de domingo não é na sua casa, eu vou assistir o que o pastor está falando. Não, cria vergonha e vem para a igreja. Tá um tal aí de criar realmente desigrejados, amados, que está complicado. E olha, tem muitos cristãos aí que estão se perdendo nisso. Olha que foto legal. Aqui na igreja, para a glória do Senhor, não tem lobo vestido de ovelha, não, tá? Aqui vocês têm pastores que cuidam das ovelhas. E se tiver algum lobo no meio das ovelhas, pode ter certeza que nós, através do nosso compromisso na oração, vamos orar para Deus mostrar. E Deus vai mostrar, a gente vai dar um jeito de colocar ele para fora. Por isso, o perigo de pessoas que sobem aqui para pregar. Não sobe qualquer pessoa aqui na nossa igreja para pregar. Só prega aqui quem Deus deixa pregar. Só prega aqui homens de Deus. Por isso, ó, uma vez mais, a sua vida é abençoada, porque não chegam pessoas aqui que fingem ser o que não são. Aleluia. E olha, não foi a placa de Eliahu, não foi a placa de nenhuma igreja que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz foi Yeshua. Por isso que não tem idolatria a pastor nenhum. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos gratos a Deus porque vocês amam cada um de nós. Nós somos gratos pelo carinho de vocês. Nós somos gratos porque vocês realmente são pessoas que confiam em nós. Mas aqui, idolatria, não. Idolatria, seja o pastor James, o pastor Vitor, o pastor Mike, o pastor Daniel, o pastor Denizete, o pastor Alain, não. Porque idolatria a homens é algo que é abominável e Deus não aceita. Por isso, uma vez mais, nós sempre falamos, esse altar não tem cadeira. Porque o único que é rei aqui é Ele. E queridos, existe uma idolatria a placas de igreja, idolatria a igrejas, fulano, igreja de clano. Não foi nenhuma igreja que morreu por mim, foi Yeshua. Por isso, nós combatemos aqui, que a idolatria a homens está fora dessas portas. Por isso, eu quero nessa noite realmente deixar para você entender no seu coração, que nós como Eliahu, fomos chamados para fazer a diferença na terra. Nós somos chamados para ser esquisitos, queridos, para sermos diferentes, mas aqui, nós não somos diferentes porque os outros estão certos, não. Nós somos diferentes porque os outros estão errados. Porque eles abandonaram aquilo que é certo. E olha, eu estou muito feliz por tantas coisas, mas ontem eu estava aqui em casa e entrei no Ensinando Sião, ao vivo ali numa conversa que o Marcelo estava tendo, e eu descobri, queridos, que nós somos únicos em Juiz de Fora. Porque no Brasil todo, em BH, eu estava lendo ontem acho que em Belém, eu estava lendo ontem acho que em Fortaleza, eu estava lendo ontem em vários lugares que pessoas estão sedentas pela restauração.
Pessoas dentro do Brasil estão procurando igrejas, estão procurando palavra que nós pregamos aqui, estão procurando locais que falem não apenas do que querem falar, mas falem da restauração bíblica. Por isso, dê glórias a Deus por esta igreja, porque nós estamos nos esforçando para fazer o que Deus quer. E olha, por isso vai vir batalha, por isso vai vir guerra, por isso muitas pessoas vão desanimar. Mas queridos, como Pinhas, nós vamos lutar até o fim para fazermos aquilo que Deus quer neste lugar. E olha, Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, e vai continuar fazendo, amém? Que você possa ser um Pinhas nos últimos dias, aquele que não aceita aquilo que não é de Deus, mas aquele que luta todos os dias, para somente ser santo, zeloso e amoroso naquilo que o Eterno agrada. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite e que você guarde essas palavras no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Yeshua.